Então tá, agora aguardando aí, esperando para ver se já estamos ok. Ah, tá ok. Desculpa que para mim não aparecia aqui. Peço desculpas, como para mim não aparecia, achei que eu ainda não estava aqui, não apareceu ainda. Vamos lá. Então eu já sei que a ferramenta aguarda e tem que esperar alguns minutinhos até o Instagram avisar as pessoas que eu já estou ao vivo, até o sinal estar liberado para vocês. Então, vou aguardá-los aí entrar na sala para que a gente possa conversar. Já estamos ao vivo também nas outras plataformas, Fabiana? Me atualize aí. Não vamos... Caiu o Facebook. Caiu o Facebook, mas estamos com o YouTube também? Sim, tá só no Insta. Então, ó, esse estagiário, sim, o meu estagiário hoje me deixou na mão. E aqui eu não apareço, eu não sei o que está acontecendo, mas eu também não apareço online para as pessoas. Não sei se é por isso que as pessoas não estão conseguindo entrar. Não apareço ao vivo. Felipe, para mim não aparece, desculpa. Então tá, vamos testar aqui. Não sei o que aconteceu. Atualizou? Tá, agora deu. Obrigada, Fabiana. Olá, Marcelo. Olá, Neiva. Então, agora sim, estamos retomando com a nossa live de hoje. Depois desse pequeno problema técnico. Olá, Adri. A nossa ideia era justamente otimizar recursos e fazer a live ao vivo nas 3 plataformas, Facebook, Instagram e YouTube, mas hoje tivemos um problema técnico e por conta disso estamos entrando só aqui no Instagram. Então, o conteúdo de hoje vai ficar só aqui, só para vocês. Vamos lá? Podemos dar início. Primeiro, eu começo sempre agradecendo a presença de vocês, né? As nossas lives não fariam sentido se não tivesse vocês aqui acompanhando o nosso trabalho, compartilhando informações, em que a gente fizesse essas trocas que fazemos aí todos os dias. A partir de hoje, dia 6 de julho, nós fizemos uma alteração no nosso horário, né? Ao invés de entrar às 18 até às 19, como a gente estava fazendo, a gente passa a entrar no horário matinê às 18h30. 18h33 partimos com conteúdo. E continuamos com 21h45 a nossa sessão coruja aí com perguntas e respostas. Uma sessão mais light ou mais direta aí para esclarecer dúvidas e respostas e dúvidas de vocês diretamente. Hoje, o assunto de hoje... e antes de falar sobre o assunto de hoje, antes de entrar no assunto, é claro, com toda essa emoção inicial aqui, já me atrapalhei um pouquinho. Antes de começar no assunto de hoje, eu peço aí aquela gentileza de sempre. Se vocês conhecem pessoas que estão começando a utilizar as redes sociais para divulgar o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, e estão com algumas dúvidas ainda do que fazer, de como fazer, ou alguém que já está divulgando na internet, mas tem dúvida com relação a conteúdo, a vídeo, a como se organiza, a produção de conteúdo, manda um aviãozinho, chama para participar da live, que hoje o conteúdo vai estar bem legal, vai estar bem bacana. A gente vai falar justamente do assunto mais badalado dos últimos tempos aí nas redes sociais. Se vocês começarem a procurar, muito se fala em conteúdo, em marketing de conteúdo, em produção de conteúdo. É o assunto aí do momento, né? Se fala muito. Hoje ainda estava lendo um artigo em que dizia que o marketing de conteúdo é um dos itens mais buscados, mais procurados na rede de buscas, aí na parte de marketing, que tem muita gente preocupada em como entregar conteúdo. E aí acontecem 2 fatores. Nessa questão de entregar conteúdo e dessa cobrança de que a gente tem que entregar conteúdo, de que a gente tem que postar, e tem que ir, tem que fazer, acontecem alguns probleminhas aí que eu tenho percebido na prática. As pessoas começam a ficar muito ansiosas, não sabem muito bem o que postar e começam a postar qualquer conteúdo. Começam a postar muita coisa, porque tem que postar conteúdo, conteúdo. E muitas vezes aquele conteúdo não está conectado com o que a pessoa está fazendo, não está conectado com o que a pessoa é, ou aquilo não faz sentido para o seu negócio. Então, às vezes, há essa dissonância aí. Não que isso seja alguma coisa do seu negócio nesse momento, mas é um problema que pode vir a ser.
porque a gente fica nessa afobação, eu preciso postar, e aí vem aqui, nos escuta e a gente diz o quê? Postem conteúdo, postem todos os dias, entrem nas redes sociais, façam vídeo, façam carrossel, botem frase, entreguem informação, e aí vocês podem se sentir naquela coisa, pá, então eu preciso agora entrar em ação. Né? Até porque o nosso discurso é sempre esse, né? Só vai errar quem entra em ação, só vai acertar quem entra em ação, as coisas só vão acontecer para quem entra em ação. Mas a gente tem que ter um pequeno cuidado aí nesse entrar em ação. Eu preciso sim, isso a gente fala também aqui desde o início do desafio, desde que a gente está, né, bem antes do desafio, né, mas no desafio a gente reforçou muito essa questão de ter uma estratégia, de eu ter um planejamento, de eu ter um projeto, de eu pensar o que eu vou entregar de conteúdo. Porque muitas vezes, se a gente não faz esse planejamento antes, se eu não penso o que eu vou entregar, é mais difícil de eu esperar resultados. Se eu não tiver uma estratégia, se eu não tiver um planejar por trás daquilo que eu estou fazendo, é mais difícil do que os resultados podem ficar mais difíceis de aparecer. Então, isso a gente vê na prática. Muita gente postando muito, mas postando o quê? Com que objetivo e com que qualidade? E aí é que entra a questão do calendário editorial. Não sei se todo mundo sabe o que é o calendário editorial, mas nada mais é do que um calendário de postagens. Existem várias maneiras de se organizar esse calendário. Preciso ter um calendário ou não preciso ter? Ter ou não ter? Tenho que ter? O que eu faço com esse tal de calendário? Calma. Antes de se preocupar em ter um calendário, de ter um calendário e ter um planejamento das edições de você, das postagens de vocês têm que ter uma outra coisa que antecede ao calendário, que é uma linha editorial. Linha editorial. Essa é a coluna vertebral que vocês têm que pensar. Até para que vocês tenham um calendário, esse calendário ele vai ter que estar dentro de uma linha editorial. Linha editorial, na verdade, o nome pode ser bem bonito, bem chique, mas não é nada muito preocupante. Vocês não fiquem muito preocupados com o que é, vocês vão entender rapidinho. Algumas pessoas até já têm, algumas pessoas que estão aí nos seguindo e nos acompanhando já estão fazendo isso, já estão seguindo uma linha. E o que seria essa linha editorial? Eu tenho que planejar as minhas postagens, a minha entrega de conteúdo, a minha entrega de informações, dentro daquilo que está dentro da minha estratégia, dentro daquilo que coincide, que tem a ver, que se relaciona com a minha estratégia. Por isso eu preciso ter uma estratégia, por isso eu preciso saber com quem eu estou falando, por que eu estou falando, com quem eu quero atingir, ter objetivos para atingir. Por isso todo esse planejamento é fundamental. Então, o que vem a ser uma linha editorial? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vou pegar um caso de nutricionista. Nem toda nutricionista fala tem a mesma linha, segue a mesma orientação, ou tem a mesma... o mesmo discurso, ou cada uma segue algumas orientações, dentro da nutrição pode seguir ramificações diferentes. Estou entrando aqui só para dar um exemplo, tá? Não estou querendo entrar no mérito das nutricionistas nenhuma, mas eu tenho que pensar o que eu vou fazer, o que aquilo que eu estou postando tem que ter a ver com o meu público, com o que eu estou entregando de informação para o meu público, com aquilo que eu trabalho. Vou pegar uma outra linha aí, um outro exemplo. Vou pegar um exemplo mais prático ainda, tá? Na questão de conteúdo. Eu tenho que entregar conteúdo, eu tenho que ajudar as pessoas, que aí vem aqui, o que a Priscila me disse? Ela ficou lá falando que eu tinha que entregar conteúdo, que eu tinha que entregar conteúdo que ajuda, eu tenho que entregar conteúdo que faça diferença na vida das pessoas. E aí, por exemplo, a pessoa não faz meditação, não tem nada a ver com ela aquilo, mas ela começou a pesquisar, achou bem legal a coisa da meditação, a pessoa tem que desacelerar, vamos começar a postar dicas para as pessoas desacelerarem. Mas ela, na verdade, na prática é super acelerada, ligada na tomada, ela não medita nunca, ela nem sabe meditar. Será que esse conteúdo que ela está pensando em ajudar os seus seguidores, aquilo vai conectar mesmo? Será que aquilo vai fazer sentido? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar quando a gente vai falar em linha editorial, eu preciso falar só do meu produto, eu preciso falar só do que eu faço. Vamos supor que eu vou pegar aqui um outro exemplo meio esdrúxulo, deixa eu pensar. Eu vou pegar na área da cozinha, vou pegar lá a minha cunhada lá que trabalha com congelados, lá com comidas pré-prontas. Será que ela precisa falar só de comida? Será que ela precisa falar só de pratos, só de receitas, só de dicas da cozinha? Não, mas não tem muito a ver. Por exemplo, se ela de repente ela tá falando da área da culinária, tá falando de pratos congelados, tá falando de comida, e daqui a pouco ela começa a falar de
de crochê, de como fazer uma toalha de mesa bem bonita, ou de como receitas para fazer um casaco de crochê muito prático. Ela pode até estar dando uma dica bem legal. Faça a sua própria manta para se esquentar no inverno, ou dicas de como acender uma lareira para esquentar a sua casa. Tá, ok, mas o que isso tem a ver com o conteúdo que ela entrega? Então, isso é que vocês têm que ver que antecede ao calendário. Antes de pensar em calendário editorial, eu tenho que ter bem claro qual é a minha linha editorial. Antes de ter bem claro a minha linha editorial, eu tenho que saber com quem eu tô falando e por que eu tô falando. O que eu quero falar, tem que conhecer o meu público, tem que conhecer a minha persona, tem que conhecer para quem eu tô com quem eu tô me comunicando ou com quem eu quero me comunicar. Porque, na verdade, é muito mais, às vezes, com quem eu quero me comunicar, porque, às vezes, eu não quero me comunicar com algumas pessoas que me seguem. Eu quero que elas até deixem de me seguir, porque eu não falo, o meu conteúdo não interessa para elas. Então, eu tenho que ter bem claro com quem eu quero falar, o que eu quero, que resultados eu quero ter. Eu quero oferecer, eu quero divulgar o meu negócio, eu quero vender mais produtos, eu quero divulgar o meu serviço, eu ofereço um serviço, seja ele presencial, seja ele online, eu quero divulgar o meu curso, eu quero divulgar, enfim, tudo depende do que vocês querem. Eu quero simplesmente ajudar as pessoas nesse momento, eu quero oferecer dicas para ajudar as pessoas, eu não quero que elas me comprem nada agora, tudo bem, eu tenho que ter claro o que eu quero, porque senão o que acontece? Se eu não tenho muito bem claro isso, eu não consigo traçar um caminho para chegar lá. E aí, às vezes, o que eu vejo muitas vezes na prática? Puxa, eu não tá dando resultado, eu tô postando, mas não tá dando resultado. Tá, mas as pessoas estão entendendo que tu tem qual é o teu trabalho? Elas estão entendendo, a partir de tudo que tu tá postando, qual é o teu negócio? Qual é o teu produto? O que tu vende? O que tu oferece? Que tipo de serviço tu traz? Isso a gente às vezes tem que cuidar, porque nessa afobação do conteúdo, isso pode se perder. E por que eu trago esse assunto para vocês e posso falar assim de carteirinha sobre isso? Porque nós passamos por essa experiência. Nós da Buenas passamos por essa experiência. Nós por alguns meses, claro, a gente estava em reestruturação, enfim, estávamos reorganizando e oferecendo e fazendo alguns serviços para algumas empresas e não tínhamos mais, estávamos, por exemplo, com o curso fechado, enfim. Mas nós postávamos muito conteúdo, mas a gente não explicava o que a gente tinha de serviço, até porque nossos clientes não estavam vindo diretamente das redes sociais, estavam vindo de outros contatos, de muita indicação. Então, e para minha surpresa, quando é que eu me dei conta que tinha um problema muito sério? Quando uma seguidora me chamou para procurar um editor de vídeo, e ela me disse, não, é porque eu procuro alguém que faça edição de vídeo. Mas nós trabalhamos com edição de vídeo, a gente tem uma produtora. Então, isso significa... Aqui, vou falar sobre isso aí também, Kátia, bem lembrado. Isso significa que eu tenho que deixar claro também o que eu faço. Eu também tenho que deixar claro que eu tenho um produto. Vou pegar, agora a Kátia botou uma informação ali que eu vou dividir, vou trazer ela em dois, vou juntar com o que eu estou dizendo, tá? Por exemplo, se eu trabalho, eu tenho que deixar claro, não só que eu tô dando informações, mas eu tenho que deixar claro com o que eu trabalho. Seja lá na minha bio, seja nos meus destaques dos stories, seja em alguma live, em alguma fala, sim, eu tenho que deixar claro que eu faço alguma coisa. Porque eu tô aqui, claro, hoje, o que a gente faz? O que a Buenas faz? Qual é o nosso serviço? Nós entramos ao vivo todos os dias para compartilhar informações. Nós estamos agora aí fazendo algumas experiências aí que vocês vão ver essa semana. A gente começa aí com como publicar conteúdo em 15 segundos. Estamos fazendo uns testes aí para poder compartilhar com vocês alguns estudos que nós estamos fazendo. Mas o que é a Buenas hoje? Ela é uma produtora, a gente faz serviço também, terceiriza serviço de gravação, edição de vídeos. O que é a nossa empresa? Nós também temos os cursos, né? A gente tem as nossas mentorias, a gente trabalha com cursos, trabalha com mentorias, tem a nossa produtora. E é isso. Mas, a parte disso, né? Como é que eu me conecto com o meu público, como é que eu me conecto com as pessoas, como é que eu descubro as pessoas que podem vir a se interessar pelo meu produto? Através de informação, através de entrega de informações que podem ser úteis e fazer diferença na vida do meu público. Essa é a logística. Mas para chegar para a gente se dar conta que a gente não estava fazendo isso, precisou a gente primeiro não fazer, né? E primeiro a gente precisou errar para entender que isso era fundamental. Então essa é uma dica que eu dou para vocês, que tenham muito claro, sempre ter muito claro em algum momento
qual é? E aí vale tudo, porque a gente foi olhar nessa época em que a gente viu que estava muito confuso, a nossa bio não dizia nada, nossa bio no Instagram não dizia nada, o nosso perfil no Facebook ainda estava atrasado, ainda falava do tempo que a gente era uma web TV quando abrimos aqui em Osório. Então, assim, se tu não atualiza os dados, se tu não atualiza as informações, se tu não mantém tudo atualizado, como é que tu quer que o teu público entenda o que tu oferece? Como é que tu quer que o teu público compre de ti? Então, tem dois lados. A gente não pode só querer que o público ser um panfleteiro digital, fazer só panfletagem, só ficar botando produto, mas eu tenho que fazer um equilíbrio. Mas eu também não posso ficar só dando conteúdo, e as pessoas tá aí. Se essas pessoas não sabem que eu tenho alguma coisa, que eu faço alguma coisa além de dar conteúdo na internet. Então, é preciso ter um equilíbrio aí, tá? Então, o primeiro passo, assim, que eu queria falar para vocês hoje, importante ter esse equilíbrio. Para ter esse equilíbrio, eu preciso ter muito claro, ter claro o que eu quero, ter claro o que eu quero com minha divulgação nas redes sociais. Porque eu posso... qual é o objetivo nosso aqui e o que a gente trabalha muito com vocês? Que quem está aqui, quem usa as redes sociais para divulgar o seu serviço, o seu negócio, o seu produto, tem que ter claro que quer algum resultado. As pessoas que entram ali tem que ter chamada para ação nas fotos, tem que estar claro como é que elas te acham, tem que estar claro na bio como é que elas te conectam. Tudo isso faz parte de uma estratégia. Então, para dar certo, a gente precisa, às vezes, pensar em muitas estratégias para que as coisas funcionem. Não pode ser só uma linha, só uma forma, tá? O comentário da Kátia é muito legal, que ela falou assim, quando der um conteúdo, dê, e quando vender, venda, e seja claro. Não é que eu vou dar o conteúdo, e aqui o que ela tá falando que eu acho que é interessante também, não é assim, olha, eu tenho esse conteúdo aqui, eu tô te dando e agora eu quero te vender, olha, eu tô te dando esse conteúdo aqui, mas já que você tá aqui, então se você quer esse conteúdo aqui que eu te der, se quer o complemento, me compra agora. Não, são coisas diferentes, são estratégias diferentes. No momento de dar o conteúdo, como a gente está aqui nas lives, o conteúdo é entregue gratuitamente, ninguém tem que me pagar nada para receber esse conteúdo. Então, o conteúdo é distribuído, faz parte do nosso trabalho também compartilhar conteúdos. Essa é a nossa proposta, é isso que a gente se propôs, é isso que a gente estabeleceu dentro do nosso programa, do nosso objetivo. E estamos construindo aí uma comunidade muito legal de pessoas que a gente ajuda entregando conteúdo. Agora, no momento em que a gente está vendendo produto, é um outro momento. E aí a gente vende o produto, explica o que é e oferece. Claro, nada impede quando alguém que nos acompanha, entra em contato para fazer orçamento, entra em contato para saber alguma coisa. São coisas independentes. O que eu não posso é entrelaçar, não posso é fazer venda casada, não é que eu não posso, sabe? Mas não vai ter o mesmo efeito. Isso vocês vão notar na prática. Mas em função dessa partilha, fui fazer o curso. Não? Tá. Então... não, Fabiano, nós tínhamos preparado uma foto para publicar, não vamos ter aqui, deixa eu ver o que ele me botou, que depois, ainda não, agora nós vamos entrar, nós estamos primeiro falando em linha editorial, tá? E agora vamos falar na questão do calendário editorial. São duas coisas que andam juntas, por isso que elas têm que estar, a gente tem que casar bem as duas coisas, tá? A gente fala em calendário editorial e em linha editorial para poder falar em calendário primeiro, tá? Quem tá gostando da live, quem tá gostando dos conteúdos que a gente está entregando aqui, vai lá, publica depois o que se serviu de alguma coisa o que a gente está falando aqui, faz um comentário, nossa chamada para live, tá lá já postada no nosso feed. Excepcionalmente hoje vai ser nesse formato. Então, vamos lá. Começamos então a falar o que é o tal do calendário editorial. O que seria isso? Então, já vimos aí, né? Retomando. Para que eu possa pensar em calendário editorial, eu tenho que ter uma linha editorial. Para eu ter uma linha editorial, eu tenho que ter bem claro o que eu quero. Eu quero vender um curso, quero vender um produto, eu quero vender uma consultoria, uma mentoria, eu quero vender o meu serviço. O que eu estou vendendo ou o que eu estou divulgando nas redes sociais? Eu tenho que ter isso claro. Tendo isso claro, eu posso estruturar o que eu vou postar de conteúdo e para quem eu quero falar. Porque muitas vezes o meu produto não é para qualquer um, ou não é para todo mundo, não é para eu não posso,
Ah, mas o meu produto pode qualquer pessoa comprar. Ok, mas com quem eu quero me conectar, entende? Mesmo que o seu produto, eu sei, por exemplo, o nosso, qualquer pessoa pode querer fazer vídeo, para qualquer negócio é interessante colocar vídeos, mas com quem vai ser o público-alvo, com quem eu vou escolher me conectar? Porque é diferente porque quando tu tem claro para quem tu tá falando, tu pode selecionar as informações. É diferente se tu tem muito, se tu sabe quem é o teu público. Ó, cadê aqui? Deixa eu só ver uma coisa. Presente para o Dia do Amigo e Dia dos Avós, ó. Agora eu vou aproveitar essa fala da Neiva aqui, tá? Para trazer duas coisas. Para falando já entrando em calendário. Então, o que é? O calendário é o que vocês estão imaginando mesmo, um calendário. O que ele me serve? Eu posso usar ele de duas formas, tá? Eu posso usar ele por dia da semana e ter dividido por dia das semanas. Por exemplo, na segunda-feira, vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Porque um exemplo assim, digamos que no domingo vai postar uma frase motivacional, na segunda uma dica prática em vídeo, nas terças vai trazer uma curiosidade sobre um produto ou seu serviço, na quarta vai trazer um meme, uma foto engraçada, na quinta pode aproveitar o TBT e trazer uma foto da sua história para compartilhar uma parte da sua história, alguma coisa antiga, alguma coisa que já passou, uma lembrança, aproveitando a onda do TBT, que as pessoas usam muito, estão nesse dia compartilhando muitas lembranças, então dá para entrar nesse dia, já ter isso planejado no seu calendário. Na sexta pode ser uma dica prática, no sábado pode ser sempre um carrossel, e no domingo já comecei lá, que era com uma frase motivacional. Tanto faz, aqui existem vários outros modelos, tanto faz se você vai ter dividido por dia da semana e isso sempre se repetir. O que isso ajuda? Ajuda porque eu tenho uma organização. Eu sei que, por exemplo, no mês eu preciso aí de umas... Se eu vou fazer frases bem legais num dia da semana, eu sei que eu preciso de umas 4 frases bem bacanas, pensar nas frases. E às vezes eu posso pensar nessas frases em situações diferentes, eu não preciso... Num dia eu pensei em 4 frases, então eu não vou botar 4 frases seguidas uma da outra. Eu posso agendar, deixá-la programada. Eu posso programar por tópicos também até... Porque o que é legal? A gente até já abriu para vocês aqui o nosso calendário. O que é legal vocês abrirem o mês e o calendário? Para não ficar repetindo conteúdo, para ter uma ideia. Bom, se eu já falei sobre isso hoje, o que eu vou falar sobre... O que eu vou falar amanhã, o que eu vou falar depois. Para ter essa organização, ajuda também a gente ter uma planilha. E aí, se vocês vão usar o Trello, usar a planilha, agenda do Google, se vocês vão usar um bloco de papel, uma caneta escrita separado lá, uma planilha de papel, vão querer usar uma planilha do Excel, não importa a ferramenta que vocês vão usar para fazer a planilha de vocês. O importa é que vocês tenham, cada um vai usar a que for mais fácil. Se é mais fácil pegar um papel e uma caneta e ter ou na agenda do mês, ou ter aquelas agendas por semana, cada um dentro da sua organização, dentro do seu dia a dia, vai definir como é que é mais fácil. Nós abrimos a do mês e fazemos a do mês, porque para nós fica mais fácil trabalhar pelo mês inteiro. E o que eu sugiro? E aí eu vou pegar o exemplo da Neiva, que falou o Dia do Amigo e o Dia dos Avós. O que acontece com quem trabalha com público que a gente pode cuidar e pode usar sim essas informações a nosso favor. A gente pode usar aí até o outro programa que a gente usava antigamente para agendamento de postagens, ele já trazia a sugestão do dia do quê? Dia do jornalista, dia do ator, dia do tio, dia do vô, dia do cachorro, dia do não sei o quê, dia do vizinho, dia de tudo quanto é coisa que já existe. Então ele trazia essas sugestões até para que a gente pudesse se organizar. Mas existem aí, dá para ir atrás dessas informações, além das datas mais marcantes, para quem trabalha, que nem a Neiva trabalha com presentes, então ela tem que pensar nessas datas em que se dá presentes para trabalhar mais forte dentro dessas datas, né? Quem trabalha, mas mesmo para quem não trabalha com a venda direta, agora eu vi a Sinara aí, a nutricionista, mesmo quem não trabalha com a venda direta, pode ter também no seu calendário essas datas, e às vezes é muito difícil, por exemplo, lembrar, que dia mesmo? Hoje é o dia do avô, o que eu vou postar? Ou, ontem foi o dia do avô e eu não postei nada, porque eu nem lembrei. Ou, ontem foi o dia do amigo, puxa, eu podia ter feito eu podia ter feito no dia 20 de julho uma postagem bem legal falando sobre o dia do amigo e eu nem me lembrei que era dia do amigo. Ou então, aquela coisa que acontece, né, quando a gente não se programa, no dia de manhã começa a navegar e começa a ver todo mundo postando alguma coisa, puxa, e agora? Não vai dar tempo de eu pensar em nada, vou postar qualquer coisa aqui. E aí sai qualquer postagem, sem nenhum planejamento. Então, por isso que o planejamento é importante, por isso que ter um calendário editorial
também faz parte. Se tu pensar no mês, conseguir pensar... Eu sempre acho que o mês é legal, de ter assim, pensar no mês inteiro. Se eu consigo pensar no meu mês e planejar, e no calendário eu já vou procurar essas datas. Tem algumas que são mais comuns, tem algumas que não são tão comuns. Esses dias a gente descobriu que era o dia dia do social media, que eu nem sabia que já tinha dia de social media. Eu já sei que dia 27 de março ou 28 de março é o dia do jornalista. Tem agora esses dias descobri que existe o dia do repórter, existe o dia do repórter cinematográfico, existe o dia do cinegrafista, existe dia de tudo quanto é coisa. Então dá para trabalhar aí, dá para pesquisar e dá para trabalhar nessa linha de usar de vez em quando dentro do seu nicho de preferência ou do seu nicho, você pode manter, não precisa saber o dia de todas as coisas, mas dentro da sua área você pode escolher, né, algumas datas para fazer uma postagem, para fazer uma referência, para fazer uma ligação, contar uma história, juntar com aquilo que você oferece, com que você trabalha. Então dá para a gente fazer sim esse uso com as datas também. E por isso a gente precisa ter esse calendário de planejamento. Quanto mais planejado eu tiver, mais fácil vai ser o meu dia a dia. Porque o que é a ideia? O que é a proposta? Trabalhar com as redes sociais, ela não pode te tomar muito tempo, né? Se esse não é se tu não trabalha, se não é um social media que vive trabalhando com as redes sociais ou administrando redes sociais dos outros, se você administra a sua, né, se você administra a sua rede, do seu lugar, deixa eu já te digo aqui do programa. Se você administra o seu, como é que é, a sua página, da sua empresa, você tem que ser, quanto mais organizado você tiver, mais tranquilo vai ser o serviço e mais resultados podem acontecer. Porque, na verdade, é isso que a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando com rede social. Seja na parte de produção de vídeo, de produção de conteúdo, de stories, de postagens de textos. Porque, ok, eu vou postar um carrossel por semana com dicas. Tá, mas e quando que tu vai fazer esses carrosséis? Quando que tu vai fazer essa produção? Não sei. Tá, mas e quando que tu vai postar? Também não sei. Bom, vai acontecer que não vai acontecer. Vai acontecer, não. Não vai acontecer. Porque se tu vai esperar o dia que tu tiver tempo, as coisas a gente não acontecem. Se a gente não organizar, o dia que tiver tempo, eu não sei vocês, mas se eu for esperar alguma coisa acontecer o dia que eu tiver tempo, eu tenho certeza que essa coisa não vai acontecer. Né? Eu tenho certeza absoluta pela minha programação que isso não acontece. Eu preciso, sim, ter uma organização. Respondendo a pergunta da Sinara, qual o programa que indica? Olha, eu já testei o Trello porque eu vi ele na prática. Quando eu abri o Trello, me apaixonei. Eu disse, é esse aqui que vai resolver todos os meus problemas. E, na verdade, instalei tanto no celular, fiz toda uma função. Agora vai que eu não preenchia nunca o tal do Trello. E ele sozinho não serve para nada. A gente precisa alimentar. Então, hoje eu faço os meus agendamentos. Eu ainda não uso o estúdio de criação do Facebook para fazer agendamento, porque a gente já tinha um programa, eu faço com o MLabs, já tinha o programa para fazer, a gente já tinha comprado 1 ano de assinatura, né? Então já tem um outro programa que eu faço os agendamentos, mas a minha planilha eu faço numa agenda no Google Drive. Então fica fácil, porque tem acesso tanto eu quanto o Fabiano. Eu abro a agenda ali, eu vejo os vídeos do dia, o que vai entrar. Agora, como está entrando outros conteúdos, como a gente está colocando outras informações, então eu tenho tô tendo que ajustar um pouquinho mais a minha agenda, porque antes era só os vídeos de conteúdo, agora a gente está se organizando para colocar meme, para colocar carrossel, para colocar foto. Então eu tenho que colocar isso também na minha agenda para que eu não me repita. Porque eu não posso, por exemplo, fazer... eu vou botar uma frase bem legal que tem a ver com o meu nicho. Aí eu ponho uma frase hoje, uma frase amanhã, outra frase depois de amanhã. Será que meu público vai gostar de todo dia ser uma frase de alguém só? Então, o que eu vou postar para me conectar com o meu público? Se eu entreguei uma frase hoje, amanhã, quem sabe, eu faço um vídeo de dicas. Aí, depois de amanhã, se eu já fiz um vídeo de dicas, eu posso amanhã contar uma história, fazer posso até mostrar sobre um produto, mostrar alguma curiosidade de algum produto que eu tenho para vender. No outro dia, eu posso fazer uma outra foto, contando uma foto que compartilha uma história. Eu posso ir construindo alguma coisa diferente, porque a gente fala muito em constância. Que a gente tem que ser constante nas redes sociais, que a gente tem que estar de preferência todos os dias, porque senão o algoritmo acaba... As pessoas, não é só que as pessoas não nos veem, mas o algoritmo também não distribui. Toda uma função que a gente sabe que o ideal seria a gente estar presente todos os dias nas redes sociais. Mas
que a gente bate muito nessa tecla aqui, o estar presente não é estar postando qualquer coisa. Porque se eu começo a postar qualquer coisa, eu também não vou ter resultado. Então não adianta eu querer, eu me preocupar em só postar quantidade. Eu tenho que pensar em qualidade. E aí quando a gente fala em qualidade, não basta ser um conteúdo de qualidade, mas ele tem que estar relacionado com aquilo que eu faço. Ele tem que estar relacionado com o meu dia a dia. E aí, vou aproveitar a própria Sinara, e até ela nem estava aí, viu, quando eu dei o exemplo horroroso lá de nutricionista no início, um exemplo meio torto, mas é que eu estava tentando falar, pensando num nicho. Mas vou pegar na parte da nutrição de novo, ver se eu consigo melhorar agora o meu exemplo. Eu posso, na área da nutrição, eu posso pensar na área do bem-estar, eu posso pensar, não preciso falar só de comida, eu não preciso falar só de nutrição, exatamente. Eu posso fazer, se vocês pensarem, deixa eu pegar aqui, como se fosse assim, o meu nicho é esse aqui, o meu assunto é esse aqui. Mas eu posso ir falando de coisas que envolvam, que tenham a ver, que se relacionem. O que tem relação com a saúde? O que tem a ver com a nutrição? Tem a ver com a saúde. Ah, posso falar de exercício físico, porque tá ligado com o meu assunto. Eu posso falar de outras coisas que estão relacionadas com o meu assunto. O que eu não posso falar, e aí era o exemplo que eu até usei lá, que eu não posso, não, que eu não devo, que não vai conectar, é duas coisas. Se aquilo não tiver a ver com... se aquele assunto não estiver relacionado com a minha prática, né? E eu usei o exemplo da meditação, por exemplo, se a pessoa não tem nada a ver com ela, a meditação, nem no seu dia a dia, por que ela está compartilhando meditação se ela nem faz? Entende? Então ela está querendo inspirar as pessoas a fazer uma coisa que ela nem pratica, né? Ou até vou pegar a atividade física, a pessoa começa a postar, ela não tem nada a ver com ela, vamos supor nós, da Buenas, eu começo a falar todos os dias no meu feed sobre a importância da atividade física. Aí começa a falar da importância da atividade física, o que isso tem a ver? Ah, que as pessoas devem fazer atividade física, começa a falar da importância de se movimentar, começa a trazer um assunto que não tem a ver com fazer vídeos e postar nas redes sociais. E pior, digamos que eu nem faço atividade física nenhuma, sou bem pachorrenta, não faço nada. Então, o que isso tem a ver com o meu assunto? Porque as pessoas gostam. Tá, mas as pessoas gostam e aí eu vou entregar uma informação que as pessoas gostam e eu nem faço. Então, aí quem me conhece vai olhar, jura, mas eu já sei que ela nem faz, que ela nem gosta disso, o que ela tá publicando? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente fala. Não, quem compartilha, o exemplo da meditação, quem fala sobre meditação, todo mundo pode falar sobre meditação? Pode, desde que a pessoa, que aquilo esteja dentro do seu propósito de vida, que eu posso compartilhar coisas da minha vida que fazem sentido. Uma época eu estava postando, que eu fiz um desafio de fazer atividade física, inclusive sábado e domingo, todos os dias eu estava postando nos stories. O que tinha aquilo ali a ver com fazer vídeo? Nada, mas estava nos stories, compartilhando os meus bastidores, inspirando as pessoas a também se movimentarem e tal. Então, e aí por isso que tem lugar pra gente compartilhar as coisas. Nos stories, a gente pode compartilhar um caminhão de coisas. Agora, no feed, eu colocar a atividade, e aí é diferente de eu compartilhar a minha experiência de meditação, a minha experiência de atividade física, do que eu trazer um post informativo sobre o assunto, se eu não pratico, se isso não tem nada a ver comigo. É a mesma coisa que se eu postasse um post sobre as vantagens de ser vegana. Eu não sou vegana, não tem nada a ver comigo, não tem sentido eu trazer... Nem vou falar que trazer um post sobre ser vegano na página da Buenas, que nem eu nem o Fabiano somos veganos, que nós falamos de comunicação, falamos de mídias sociais, de rede social, de comunicação, de fazer vídeos. O que isso tem a ver? Então, se eu for trazer um assunto que não tem nada a ver com a minha área, eu tenho que pensar qual é a ligação, qual é a ponte que eu vou fazer. Pode, existe, dá para fazer pontes, dá, mas eu tenho que ter claro isso. E aí uma pergunta até o Fabiano, quando a gente fez aqui as nossas aulas no desafio, o Fabiano usou muito, que ele disse assim, que ele falou, no dia que ele falou, que a gente tem que pensar sempre na nossa Roma. Isso leva ou não leva na nossa Roma? Isso leva as pessoas, isso leva ou não leva no meu objetivo? Isso faz com que as pessoas tenham essa informação, vai fazer com que as pessoas continuem, vai desviar do meu caminho ou vai levar para o meu caminho? Então, isso vocês também têm que pensar. No meu caso, divulgar receitas que levam azeite de oliva como ingrediente no carrossel e receita que está no post não descrita no carrossel. Sim, porque na verdade tu tá falando do... Aí, esse é o caso de começar... O caso da Adri é o exemplo clássico que a gente começa a pensar o que tá mapeando. Ela não precisa falar só de azeite de oliva.
Não precisa falar só disso, até porque as pessoas também cansam. Então, o que mais tem a ver? O que mais eu vou trazer? O que mais tem a ver com o universo que eu falo? O que mais tem a ver dentro daquele universo que eu tô falando ali? Então, esse é o caminho que a gente tem que pensar. E vou pegar o exemplo da Neiva lá com os presentes. O que pode falar? Olha como se ela planeja, ela tem opção de fazer um conteúdo diferenciado. Esse mês aí tem Dia do Amigo e Dia do Avô. Já sabe que tem dia 20 de julho e 26 o Dia do Avô? Já não sei mais. O dia 20 eu sei que o dia 20 eu não esqueço porque a minha pequena é do dia 20 de julho. Então o dia 20 eu sei. Mas o do avô eu não tenho certeza se é 26 ou 27. Mas o que interessa aí nesses dias e ter essas datas? Como é que eu vou trabalhar essas datas? Eu já sei que tem essa data, nós temos aí uma antecedência aí do Dia do Amigo, ainda faltam 15 dias. O que eu posso ir construindo aos poucos sobre o Dia do Amigo? Eu posso trazer desde a história do Dia do Amigo. Eu posso contar para as pessoas dia 26, viu? Eu não tinha certeza. Eu posso trazer a história do Dia do Amigo. Por que é o Dia do Amigo? Desde quando se comemora? A partir de quando que virou tradição? Posso trazer histórias de amizades, posso trazer por que se presenteia, por que é legal presentear, ou até aí eu posso trazer, no caso da Neiva, até exemplos. Posso dar um presente diferente para os meus amigos, para não dar? O que eu tenho que pensar na hora de presentear alguém? O que as pessoas costumam gostar de ganhar de presente? Enfim, aí eu posso ir construindo para não chegar só no Dia do Amigo e dizer assim, compre aqui seu presente do Dia do Amigo. Entende? E isso é que essa é a ideia que a gente fala de construção de relacionamento, de construção de entrega de conteúdo. Vai no fim das contas, ela tem opções para as pessoas comprarem presentes para entregar para os amigos. Mas ela vai trazer um pouco, vai entregar mais do que só isso. O Dia do Avô é a mesma coisa. O que é o Dia do Avô? Por que se comemora? Pode compartilhar histórias de avô. Nesse dia, sabe, tem várias coisas. Eu vi o vídeo do ato de presentear. Então eu posso pensar várias coisas ligadas ao meu nicho e ao meu assunto e posso linkar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, como a Adri pode falar do Dia do Amigo também, por exemplo. Ela pode falar de uma questão de uma receita muito legal para fazer no Dia do Amigo. Enfim, tá pegando a data, tá trazendo a data, que as pessoas todas as vezes naquele dia tá se falando muito no Dia do Amigo, e tô trazendo uma receita que leva azeite de oliva e conta uma história. Então, o que acontece? Por que a gente fala aqui de ter planejamento? Porque é isso que vai fazer com que vocês deem conta de produzir conteúdo em quantidade. Porque se a gente não tiver um planejamento, é muito mais difícil. É muito mais fácil a gente se perder. É muito mais fácil que a gente lembre no dia, puxa vida, olha só, agora que tá todo mundo postando, eu lembrei. E aí, o que acontece muitas vezes? A pessoa faz uma coisa qualquer, só pra não deixar passar em branco. Quem nunca lá botou uma fotinho qualquer, foi lá, catou uma foto qualquer no banco de dados e botou, também tem que botar, já que é o dia tal do que... Então, e acontece porque a gente não se organiza, não faz um planejamento, não faz um calendário. E o calendário não precisa ser, agora eu vou pegar, voltando lá a pergunta da Nutri, se precisa ser um calendário... Sim, que ferramenta se usa? Se eu vou usar uma folhinha, eu posso ter uma folha aqui dividida numa planilha uma planilha muito simples em que eu coloque as datas e em que eu me organize. Eu preciso cumprir à risca esse calendário? Não, mas esse calendário ele vai te ajudar. Deixa eu ver aqui. Estou lendo um livro muito bom na minha área. Posso colocar pequenos resumos da parte que li? Pode colocar resumos, pode colocar dica de livro, até eu não coloquei, mas dá para colocar dica, pode, por exemplo, ter um dia da semana que é para dica de livros, que é para dica de filmes, que é para compartilhar informações que tem a ver, posso compartilhar, inclusive, o meu público não engaja, não interage comigo, mas eu posso também pedir, o que vocês têm de dicas de filmes nessa área, de dicas de documentário, o que vocês estão assistindo, posso começar a estabelecer, claro, para isso eu preciso entender como é que está o meu público, eu preciso ir trabalhando essa relação com o meu público, até para poder pedir essa troca e essa troca acontecer de uma forma bem legal. Essa troca é bacana, então a gente pode se organizar para ela sim, tá? Dá para fazer, o que a gente tem que cuidar, o que não dá, tá? Vou bem falado aqui, a Rô falou um negócio, o que não dá para fazer, gente, que fica muito ruim, e mesmo que eu tenha calendário ou sem calendário editorial, não posso ficar copiando coisa dos outros, copiando pedaços de livros como se fosse meu, tá? Isso, eu sei que todos que estão aqui não é o caso, mas a gente é sempre bom reforçar e lembrar muito bem disso, porque isso sim não dá, isso não vai engajar, porque claro, obviamente, o que acontece com uma pessoa? Primeiro que se tu coloca uma informação que não é tua, como se fosse tua, é plágio.
né? É plágio, começa por aí, é plágio. Mas fica feio. Alguém vai olhar e vai dizer, nossa, que estranho, eu já vi isso em algum lugar. Eu até comentei com vocês esses dias do carrossel que a pessoa copiou, e nem era uma pessoa tão pequena, assim, tinha alguns 1000 seguidores. Olha, acho que tinha mais de 30 mil seguidores a pessoa. E foi lá e copiou um carrossel, só tirou a assinatura da outra e copiou um carrossel, era uma informação super específica. Então não era nenhuma coisa assim super genérica que ela pudesse dizer assim, ai, não, por exemplo, o nosso que a gente fez com as dicas de câmera, que é uma coisa que alguém poderia criar uma coisa parecida. Mas não, era uma coisa super específica, super uma linguagem muito, muito própria, tanto que eu na hora identifiquei que era cópia. Então, a gente tem que ter um cuidado, sim, tá? Não é tudo que tá na rede. Eu trabalhei uma época com um grupo de pessoas que achava que tudo que estava na rede tá à disposição, posso dar Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, e não tem problema nenhum, né? E ainda uns lá, ainda bota. Esses dias, durante o desafio, alguém comentou também, acho que era o Wendel, comentou que as pessoas estavam fazendo no material dele também, tirando e botando ainda o seu selinho no canto. Então, né, isso não dá. A gente pode usar, mas a gente pode se inspirar. A gente pode, por exemplo, olhar e descobrir, e olhar, por exemplo, esse exemplo do livro. Ah, eu posso ver alguma coisa que alguém fez com um livro que eu gostei. Ah, a pessoa pegou uma parte do livro e destacou uma frase. Gostei daquilo ali. Eu posso fazer com outro livro uma coisa parecida porque eu gostei da técnica. Então, eu posso me inspirar muito. Até porque hoje em dia a gente se inspira o tempo todo. A gente navega nas redes sociais para se inspirar. Ninguém criou nada, ninguém criou nada, não, mas a gente não precisa ficar criando tudo, não precisa ficar inventando muita coisa. O que a gente tem que criar é o nosso conteúdo. O formato já existem vários. Ah, mas eu não quero nunca fazer carrossel, eu achei chato. Ponto, não faz. Pronto. Ah, eu não quero fazer essa história de botar uma frase aí eu não achei legal. Tá, não faz. Então depende muito, é isso que vocês têm que identificar. O que tem a ver com a identidade de vocês, com o estilo de vocês, com o estilo do público de vocês, com o objetivo, né? O que tem a ver com o teu objetivo? O que tem a ver com o teu trabalho? O que tem a ver com a tua rede social? O que aquilo conecta contigo? O que aquilo te identifica? E é isso que vocês têm, e é isso que tem que trabalhar. É nessa linha. Então, por exemplo, eu não me vejo, a gente brinca, eu não me vejo fazendo dancinha no TikTok, fazendo dancinha, porque eu não faço dancinha nenhuma, eu sou uma pessoa muito dura para dançar, não me vejo dançando em hipótese alguma. Então, dificilmente eu vou ficar fazendo dancinha, porque isso não tem a ver comigo, até porque a não ser que eu esteja assim, a não ser que eu faça dancinha assim para as pessoas darem muita risada, que eu tenho um momento assim do tipo, não, vou fazer um mico desse para as pessoas rirem da minha falta de noção. Né? Mas isso tem a ver, cada um tem que descobrir dentro do seu estilo e fazer aquilo que tem dentro do seu estilo. Meu planejamento é conhecer o azeite, benefício de saber utilizar nas receitas, intercalando isso com isso que falou o TBT de intercalar. Tem N opções, exato, a gente tem muita opção. O que acontece quando a gente... E por que eu falo tanto nessa questão de planejamento? Porque quando a gente não se planeja, e eu falo porque, para mim, só aqui, como é que nós funcionamos? O dia que começou a ser menos estressante, quando nós começamos a planejar. Porque aí tu dá um respiro, tu ganha tempo, e dá tempo até para replanejar. Porque, por exemplo, quando veio a pandemia, a gente teve que reorganizar todos os vídeos que estavam agendados. Nós tínhamos todos os vídeos, uma série de vídeos agendados falando sobre cenário, sobre gravar na rua, sobre como gravar em lugares públicos, sobre pedir autorização para gravar em determinados lugares. Toda uma série de vídeos que coincidiu que naquela semana a gente falava em gravar, cuidado quando grava na rua para lugar barulhento, cuidado quando grava em lugares tumultuados, cheio de gente. Pandemia, todo mundo fica em casa ali na metade de março. Que sentido tinha ver os próximos 15 vídeos que a gente tinha agendado? Nenhum. Então, e o que tinha a ver naquele momento? Falar sobre as reuniões online, sobre como é que as pessoas faziam, como é que as pessoas deviam se comportar nas reuniões, como é que elas poderiam usar os equipamentos para fazer para se aproximar das pessoas, como é que elas poderiam melhorar o seu áudio, sua iluminação usando a webcam em casa. Tudo isso, assim, mudou totalmente a nossa programação e a gente teve que reestruturar. Mas a gente só conseguiu reestruturar porque a gente já tinha uma organização antes. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Quando a gente está organizado, até quando se acontece alguma coisa que a gente tenha que se reorganizar, fica mais fácil. Se vocês deixarem para fazer o post todos os dias de manhã cedo, acordar e pensar, e agora? O que eu vou postar hoje? Eu vou começar a olhar aqui para ver se eu me inspiro. Primeiro que às vezes chegou lá, passou 2 horas olhando e não se inspirou em nada.
né? Não consegue, não conseguiu, não apareceu nenhuma solução. Ou começa a aparecer, vou tentar fazer isso, aí começa a fazer uma arte, ai, não, ficou feia. Não, então tá, aí chegou um cliente, aí chegou uma coisa, aí tem um último horário, aí é meio-dia, ai, não postei ainda, aí começa a fazer de novo, daí não dá mais tempo, daí faz outra coisa. Aí às vezes é meia-noite, não terminei aquilo que eu comecei lá de manhã cedo. Então, as coisas acontecem, a gente é atropelado pelos acontecimentos do dia a dia muitas vezes. Então, e aquilo que a gente não gostar muito, quem não gosta muito desse negócio de ficar navegando nas redes, de ficar se preocupando, vai ter mais dificuldade ainda, porque tudo aquilo que eu não gosto eu não quero fazer, tudo aquilo que eu não gosto eu fico protelando, eu fico procrastinando. Então, se eu gosto se eu quero fazer, se eu quero melhorar, eu tenho que planejar. Mas na hora de executar sempre as paredes, exatamente o que eu tô dizendo, tem que, na hora de executar, por isso que a gente tem que pensar assim, 2 etapas. Então, olha só as etapas. Vou retomando aí que meu tempo está quase acabando. Então, assim, o que vocês têm que pensar quando o assunto é postagem, quando é calendário editorial, quando é linha editorial? Primeiro, eu tenho que ir voltando lá para o básico do básico do básico. Eu tenho que saber o que eu quero com a minha rede social. O que eu quero fazer, o que eu quero divulgar, o que eu quero vender, o que eu quero comunicar, o que eu quero compartilhar. Eu tenho que ter isso muito claro. Tendo claro o que, eu tenho que ter claro com quem. Então, eu vou ter o que eu quero, e aí eu vou saber com quem eu quero falar. Então, eu preciso saber o que eu quero, com quem eu vou falar, para poder decidir o que eu vou falar. Então, esses são os pilares, assim, se eu não tiver esses 3, isso muito bem claro, não tiver muita clareza, todo o resto vai ficar meio truncado. Então, eu preciso ter essa definição. Então, quem ainda tem alguma dúvida nessa área, volta uma casa e pensa lá, mas o que exatamente eu quero com esse negócio? O que eu quero transmitir para as pessoas? O que eu quero compartilhar com as pessoas? Com o que eu quero conectar com as pessoas? Porque a melhor parte a melhor coisa que tem cada um é único. Cada um vai ter uma história, cada um vai ter a sua personalidade. Por mais que as pessoas tentem se copiar e tentem fazer igual às outras, as cópias ficam ruins e não precisa copiar de ninguém, porque cada um já tem a sua forma de se comunicar. Então, o que eu posso, a partir do que eu tenho, do que eu quero, o que eu vou fazer? E aí a gente entra na temática do conteúdo. Ok, e aí eu vou pensar no conteúdo. Qual é o conteúdo que eu vou usar para conectar tudo isso? Qual vai ser o coração? Porque vocês têm que ter bem claro o que é o coração. Eu devia ter pego uma coisa mais legal aqui para mostrar, assim, né? O que é o coração, assim, o que é o centro, o que é isso, o que é o meu conteúdo chave. Por exemplo, se vocês perguntarem para nós o que é o conteúdo chave de vocês, é vídeo. É fazer vídeos, é a comunicação através dos vídeos. Mas através da comunicação através dos vídeos, eu preciso falar só de vídeos? Não, porque se eu ficar falando só de vídeos, eu não resolvo o problema do meu público. Eu tenho que pensar vídeos que conectem, vídeos que funcionem, como é que eu posso melhorar os vídeos. Aí entrou, quando a gente começou a trabalhar muito forte, que a gente começou a trabalhar vídeo nas redes sociais, a gente já fechou um pouquinho mais, vídeo para redes sociais. Eu não falo sobre fazer vídeo para casamento, vídeo de aniversário, vídeo de batizado, vídeo de videoclipe. Eu falo vídeo para rede social, para quem está começando a fazer o seu negócio. Então, eu fecho no meu assunto, faço um círculo do que eu vou dizer e ali eu começo a trabalhar os assuntos que estão em volta. Um bom exercício é um mapa mental. Eu posso botar o tema ali, pessoa que gosta do concreto, né? Eu tenho dificuldade para falar assim no ar, né? Eu preciso de lápis, caneta, escrever. Então, assim, se vocês pensarem, dá para trabalhar com mapa, com mapa conceitual, que é uma coisa bem bacana também, de colocar ali a palavra e ir puxando. O que isso tem a ver? O que aquilo ali tem a ver? Existem, até eu vou dar uma olhada, existem algumas sugestões. Esses dias eu fiz o teste com um que era bem legal, que a gente digita a palavra e aí já aparecem as palavras na volta que tem a ver com aquilo ali, pra gente já ir pensando na vila, dá para ir descartando o que tem e o que não tem a ver com o meu negócio ou com aquilo que eu estou estudando. Tá? Porque tendo tudo isso claro, aí é que eu vou pensar em linha editorial. Linha editorial, essa linha do que é o conteúdo que eu vou falar. Se eu vou me conectar com esse tipo de pessoa, se é com essas pessoas que eu quero me conectar, eu vou pensar eu vou pensar nessa linha aqui, nesse conteúdo. E aí, a partir do momento em que eu tenho a minha linha editorial, eu posso começar a pensar em calendário.
Né? O calendário nada mais é, e ele tem que ser assim, o calendário, ele não pode ser mais uma coisa. Não é assim, puxa vida, agora eu vou ter que fazer um calendário. Ai, agora eu vou ter que fazer, eu vou ter que abrir um troço, vou ter que fazer uma coisa muito mais, sabe? Eu não posso, aquilo não pode ser mais um trabalho. Aquilo tem que ser uma forma de diminuir o meu trabalho. Se aquilo for mais um trabalho, vocês também não vão fazer. Então, se vocês enxergarem a forma do calendário, de como eu posso fazer, utilizar aquilo para ganhar tempo. Ah, se vocês me perguntarem, eu tenho dividido por dia da semana? Não, eu não tenho dividido por dia da semana, porque para nós, dentro da nossa organização, a gente chegou a pensar, a gente acompanhava algumas pessoas que faziam por dia da semana, eu achava bem legal, toda terça-feira era o dia do não sei o quê, toda quarta-feira era o dia do conteúdo grande, dos textões, toda quinta era não sei o quê, eu achava muito legal nos outros, mas quando a gente foi testar no nosso, não deu muito certo, isso acontece, tá tudo certo para nós. Não aconteceu, não funcionou muito bem. Então, o que nós fizemos na hora de... Nós optamos por trabalhar no mês e trabalhar por conteúdos. Então, a gente trabalha na linha de conteúdos, tenta organizar para que os conteúdos não se repitam, eu tento organizar para que os conteúdos, para que, por exemplo, que eu não fale de áudio uma semana inteira só sobre áudio, que eu não fale uma semana inteira sobre figurino, sobre cenário, que eu mesclo, né, pensando que faço um jogo de informações para tentar dar o máximo de informações sem cansar. Então, a gente trabalha nessa linha. Hoje, a gente trabalha muito com os vídeos, com as nossas dicas, a gente tira das lives, a gente produz muito material a partir dessas nossas conversas aqui. Então, também a gente está otimizando, também uma forma de otimizar o tempo. Né? Então, isso são coisas que a gente foi construindo ao longo do tempo. Agora, nós estamos aí trabalhando com umas outras ferramentas que depois, em breve, a gente compartilha com vocês. A gente está testando aí para ter como é que eu faço as frases, como é que eu faço as frases mais sistemáticas, porque eu já faço, a gente já tira as frases das lives, a gente já tira essas, mas como é que eu organizo isso para ser uma produção em série, para ser uma produção em massa? Como é que eu consigo fazer isso melhor? Então agora a gente está reorganizando a nossa agenda aí para poder até em breve compartilhar com vocês essa reorganização. Até porque vai entrar aí as produções de conteúdo em 15 segundos. Pensa que nós estamos estudando, olha, é muito legal. É como contar uma história em 15 segundos, como dar uma dica em 15 segundos, nem mais, nem menos. Não é fácil, hein? Esses dias nós fizemos um super emocionados, deu 17. Então é 15 segundos. Então aguarde aí que vem novidades. Já tô vendo aqui a ferramenta, daqui a pouquinho ela vai me derrubar. Hoje a gente entrou uns minutinhos atrasados, né? Aqui, deixa eu ver uma coisa. O que mais aqui das perguntas? Depois a gente conversa. Temos que a gente ainda tem muita coisa para conversar aí. Então, o que vocês têm que pensar, tá? Nessa questão, deixa eu olhar as minhas anotações, ver se eu não esqueci nada, né? Porque eu começo a falar engato, e aí daqui a pouco eu faço uns apontamentos para eu não esquecer. Estabelecer a frequência, montar um cronograma. Tá. Então, para que serve isso? O que pode ajudar vocês a questão de ter esse calendário? Vocês também conseguirem dentro da agenda de vocês, pensarem quando que vocês vão produzir esses conteúdos. Tá, eu vou postar. Digamos que eu já tenho tudo organizado, vamos supor, vou pegar o mais simples, tá? Na segunda-feira vai ser sempre um vídeo contando uma história, na terça-feira eu vou fazer um vídeo, um tutorial de como usar um produto, ou do que serve um produto que eu trabalho, na quarta-feira eu vou trazer um textão, na quinta eu vou trazer uma foto antiga contando uma história minha, na sexta eu vou trazer uma foto inspiradora, linda e maravilhosa para inspirar as pessoas, enfim. Não importa o seu calendário. Digamos que você já fez o seu calendário de postagens. Ok. E aí, o próximo passo qual é? O que eu faço a partir disso? Bom, quando eu vou produzir tudo isso? Que dia da minha semana, ou da minha agenda, em que momento eu vou fazer a produção desse conteúdo? E é isso que vocês têm que pensar para facilitar. E isso eu já estou vendo que vai ficar assunto para uma próxima live, para a gente falar sobre produção de conteúdo. Mas vou já dando algumas sugestões para vocês hoje, para vocês já irem pensando. Dentro da rotina de vocês, tá? Não sei como é que vocês se organizam, não sei cada um aí como se organiza, porque cada um vai ter uma rotina, tá? Aqui a nossa, agora nós estamos em eterna reorganização aqui, porque trabalhar com escritório, com criança, com tudo, a gente organizou uma rotina, não funcionou, agora estamos reorganizando, a gente tá sempre nessa função. Então, nesse momento em que a gente vive de pandemia, muitos de vocês também podem estar passando por isso. Ora, abre a loja, fecha a loja, agora eu não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou conseguir vender amanhã, não sei se eu vou ter que vender pela internet, não sei o que está acontecendo, faço isso, faço aquilo, o que eu faço dentro da minha
do meu dia a dia, não consigo ter um dia a dia muito organizado. Bom, tenta organizar, ó, na pandemia está mais tranquilo, então tá ótimo. Tem que aproveitar esses momentos mais tranquilos para produzir, inclusive, o que eu digo de estoque. Quanto mais, nos dias que... hoje o dia tá mais tranquilo e eu tô mais inspirada. Então eu tô a fim de fazer mais algumas coisas. Grava uns vídeos a mais, grava umas dicas a mais que vocês vão usar depois. Então isso vocês também têm que pensar e começar... Claro que isso é com o tempo, mas vocês têm que pensar e não, por exemplo... Hoje eu tô super inspirada, fiz 5 vídeos e vou botar todos hoje. E aí, nos outros dias eu não consigo, não tenho mais material, porque acordei amanhã, acordei amanhã enjoada, comi uma coisa que me fez mal, e pronto, já não gravei mais nenhum. Então, o que você tem que pensar é o contrário. O dia que estiver bem, eu sempre digo, o dia que tá bem... Ontem eu fui até as 2 da manhã fazendo vídeo, porque eu tava super empolgada, eu tenho trabalhado na madrugada, pra mim tem se rendido muito na madrugada, até a gente fez a brincadeira lá, vários votaram que era eu, ainda bem que já sabiam que era eu que sou a madrugadora, o Fabiel das 5 da manhã, eu às 5 da manhã, não, eu acordo às vezes, agora até comecei a respeitar mais o meu corpo, eu tava acordando às 5, mas não tava produzindo, então não tava adiantando, eu acordava às 5 pra me acordar, pra realmente começar a produzir às 8, então pra quê, né, então... Cada um tem que se conhecer, saber a sua rotina, saber dentro da sua rotina quando que vai fazer a sua produção. Então, o que fica aí, ó, retomando aí hoje do que a gente falou de calendário editorial, ter ou não ter, fazer o seu calendário e a sua programação. Por que fazer ou por que não fazer? Quanto mais clareza vocês tiverem do que vocês querem produzir, quanto mais clareza vocês tiverem do lugar onde vocês querem chegar, dos resultados que vocês esperam, mais clareza vocês têm do que vocês vão fazer e de como vão fazer. Então, o planejamento, se a gente começa a colocar no papel, vai nos dando clareza, vai nos dando também uma visão do todo. Bom, eu preciso postar, eu decidi que nesse mês eu vou postar 5 vídeos mostrando curiosidade de produtos. Bom, eu tenho que planejar quando é que eu vou gravar esses 5 vídeos mostrando que curiosidades vai ser essa, porque não pode ser o mesmo produto todo dia. Eu não posso, toda semana, todo vídeo ser o mesmo produto. Eu tenho que pensar 5 produtos diferentes, 5 coisas diferentes, ou 5 dicas diferentes. Estou falando produto, mas assim, por que o calendário, e aí volto lá, por que essa regra, assim, essa divisão, assim, quando a gente faz essa coisa por dia da semana, ela não é rígida, e não é para todo mundo. Dentro tem produtos, eu não tenho como mostrar para que serve o meu produto, praticamente. Não, até poderia fazer sobre mentoria, enfim, fazer alguma coisa, mas eu não é assim. Nem todo mundo consegue mostrar, agora vou pegar as Nutris, como é que elas vão mostrar o seu atendimento? Podem mostrar bastidores do seu dia a dia, podem falar do seu trabalho, podem falar de como é que elas trabalham, como é que elas se organizam, mas nem todo mundo vai conseguir mostrar as mesmas coisas. Então é isso que a gente organiza. O que vai mostrar, como eu vou mostrar, quando eu posso fazer e que tipo de coisas eu vou entregar. Então, essas são as coisas mais difíceis. Aqui, a Lulu tá falando aqui dessa questão da insegurança. É normal quando a gente começa uma atividade nova, começa a desenvolver alguma coisa nova, mas fica tranquila, Lulu, vamos conversar, fica bem tranquila que vai dar tudo certo, todas essas suas dúvidas vão ser esclarecidas aí, tá bom? E, então, por hoje, retomando aí por hoje, lembrando lá, se vocês tiverem esses pontos, se vocês souberem o que vocês querem, com quem vocês falam, o que vocês vão falar para conquistar o que vocês querem ou para ter os resultados que vocês almejam, fica muito mais fácil de começar a planejar os seus conteúdos. Tá? E o planejamento ele é primordial para que as coisas aconteçam, porque muitas vezes é muito difícil. No Facebook, aqui... a gente vai fazer um dia vai fazer uma live, só que eu preciso compartilhar a tela com vocês, só para mostrar, falar sobre o estúdio de criação no Facebook para agendar, tá? Então o Facebook tem um estúdio de criação e dá para agendar tanto no Instagram quanto no próprio Facebook. Então eu posso deixar o mês inteiro agendado ali, botar a data e tudo, deixar prontinho já com título, com foto, com vídeo, não preciso ficar todos os dias postando. Então dá para o deixar pronto ajuda também nesse sentido, certo? Tem gente que prefere deixar pronto e ir postando aos poucos. Eu já gosto de deixar pronto, agendado, porque aí se acontecer qualquer coisa, não vou me esquecer de colocar, não vou esquecer de publicar. Tá? A Fabia já está aqui me avisando que o tempo está acabando, então estamos encerrando as transmissões por hoje, começamos aí com muita emoção.
E o que eu peço pra vocês, como sempre, né? A gente sempre pede a nossa moeda de troca aí, que vocês... Ah, eu acho que já caiu. Isso. Já. Tá, mas ela não tinha começado às 22h40? 19h40? Ah, eu achei que tinha. Por isso eu te falava já. Então, eu tava tranquila porque eu gravei. Mas tá, era isso. Pode, a gente pode ver, né? Foi tão ruim assim. Não, foi bom. Foi bem bom. Tá. Só que tu não terminou nunca. Eu tava controlando 19h40, amor. Eu olhei errado.